tirei o dia para orar, tirei ontem para orar e falei assim, Deus, me dá o que o Senhor quer falar. Cara, eu passei o dia inteiro perguntando para Deus e Deus não falou nada. Eu falei, vixe. Eu falei, pô, Senhor, você vai me deixar de mão de última hora, assim, para eu chegar lá, já ter que comer na correria, assim. Mas hoje eu sentei e acho que por muito tempo Deus tem falado muito comigo através do livro de Gálatas. Mas eu vivo na missão tempo integral, né? A galera perguntou aqui hoje, Judá, quanto tempo que você vive na missão? Eu falei, pô, minha vida inteira. Eu nasci em Moçambique e meus pais são missionários já há 30 e tal anos. Eles estão no continente africano faz 20 anos. Eu nasci em Moçambique, morei 8 anos em Moçambique. Gente, Moçambique fala português, por isso que eu falo português, viu? Eu não falo uma língua, sei lá o que, de bater boca, de fazer Mas, então, eu nasci em Moçambique. Moçambique não fala o português brasileiro. Moçambique fala português de Portugal. Após 8 anos em Moçambique, a gente morou 1 ano e meio no Brasil. Foi aí que eu peguei meu português brasileiro. Após isso, a gente morou 1 ano na África do Sul. Como família, a gente foi aprender inglês, por causa que Deus estava nos direcionando para outro país no continente africano. Mas o país que a gente estava para ir era um país de fala inglesa, um país colonizado pela Inglaterra, então a gente foi para aprender o inglês, e após 1 ano, a gente se mudou para o Malawi, onde os meus pais residem há já 9 anos. E tudo isso, muito obrigado, tudo isso já fazem 20 anos, estão no continente africano, morei lá 17 anos. Quinta-feira agora vai fazer 2 anos que eu saí de casa para servir tempo integral na missão. Saí com 17 anos, fui para a Holanda fazer meu curso na Jocum, que representando aqui, ó, vocês têm camiseta do Sertão, eu tenho camiseta da Jocum aqui, viu? Não tenho para vender, então não me pergunta também, não sou tão organizado assim, mas faz 2 anos que eu estou servindo tempo integral na missão. Eu fui para a Holanda para fazer a ITED. O que é a ITED? ITED é uma escola de treinamento e discipulado, um tempo de 5 meses, onde a gente passa 3 meses aprendendo sobre muitos temas diversos, né? O que eu acho mais interessante sobre a missão é que a missão não é sobre você simplesmente ir pregar o evangelho. O que eu gosto de ver, o que eu tenho visto assim na minha vida é que missão é relacionamento. Porque você não vai chegar para alguém para compartilhar o evangelho e eles vão te dar toda a confiança, você vai falar e vai transformar a vida deles simplesmente numa tarde. Pode acontecer, claro, mas não é você, o Espírito Santo. Mas muitas vezes a missão é ter um relacionamento. Não só um relacionamento com os nossos irmãos, não só um relacionamento onde a gente pode ter uma confiança ao ponto de eu compartilhar sobre o meu Deus que eu acredito e isso transformar a sua vida, mas um relacionamento com Deus. Pois missão é ter relacionamento, e o que nós temos para dar para os povos é nosso relacionamento com Deus. Você não vai chegar em lugar nenhum querendo transformar, querendo fazer grandes coisas se você não tem um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus deve ser a base de tudo. Jesus, em todo o seu ministério, ele sempre se retirava para orar. Ele sempre se retirava para conversar com o Pai. E ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Eu fui anotando aqui as coisas. Eu não sei se está tudo na ordem certa, não sei se vai fazer sentido na cabeça de vocês, mas o importante é que eu falo e o Espírito, pelo menos, age na vida de alguém, que alguém entenda. Se uma pessoa entender aqui essa noite, eu estou já grato. E eu vou falando, mas eu vou contando histórias também. Eu gosto de contar histórias. Eu peguei aqui alguns temas bíblicos para falar, que eu acho que um pouco também vocês querem saber, como é que é lá na África, né? Ver foto. Eu não trouxe foto, não vou mostrar foto. Estou aqui para falar da Bíblia. Se você quiser perguntar sobre a África depois, você pergunta. Se você quiser ir lá, seja bem-vindo, viu? Malawi. O endereço lá é Mombo Road, número 12, em Blantyre, Malawi. Se você pesquisar aí no Google, já vai, você já compra a passagem de avião. Dezembro eu estou lá, a gente já faz um rolezão lá, ver o Simba. A gente ministra nas vilas lá, faz um avivamento. Fechou? A gente faz umas músicas aqui assim. Cadê a menina que estava cantando aqui? Lá. Pô, você está convidada, viu? Gostei demais do... Mas, beleza.
Eu gostaria de começar em Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 10. Na verdade, eu vou começar do versículo 1. O versículo 1 ao 5 é apenas uma introdução, saudação apostólica, como Paulo chama. Mas eu acho algo tão interessante porque eu acho que é a saudação mais braba que tem na Bíblia. Assim, sempre Paulo vai começar suas cartas com uma saudação, com uma introdução. Mas eu gosto tanto da de Gálatas, por causa que isso realmente afirma quem ele é. Então, versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia, a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No versículo 6, ele vai continuar e ele vai dizer assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para que seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Versículo 9 vai continuar: conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Eu gosto muito do versículo 10, ele vai dizer assim: porventura procuro eu agora o louvor de homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Sendo ainda estivesse buscando agradecer a homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo 10 me marca muito porque vai falar sobre o temor de Deus e o temor aos homens. O que é o temor a Deus e o que é o temor aos homens? Eu gosto de pôr assim: o temor aos homens é quando a gente se importa tanto com o que as pessoas vão pensar sobre nós, vão falar sobre nós, que a gente para de fazer algo. A gente não prega o evangelho onde a gente deveria de pregar o evangelho por causa que a gente tem medo do que a pessoa vai pensar sobre nós. A gente tem medo de ser realmente quem Deus nos chamou para ser por causa que a gente tem medo do que o irmão aqui vai pensar sobre a minha vida. Mas o temor a Deus é caminhar em tudo, e em tudo pensando: o que Deus vai pensar sobre mim? O que Deus vê sobre a minha vida eu fazendo isso? E então, porventura, procuro eu louvar os homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? E você, no seu relacionamento com Deus, você tenta apenas ser agradável às pessoas? Você levanta sua mão no louvor por causa que você vê outras pessoas levantando, e se você não levantar, você se sente isolado, você se sente de fora? Você vem no culto por causa que hoje em dia vir num culto onde tem um louvor bacana desse jeito, está na moda? Ou você vem no culto por causa que você se importa com o seu relacionamento com Deus? Você está tentando apenas ser agradável às pessoas? Ou se estivesse buscando agradecer a homens, não seria servo de Cristo? Eu acho muito interessante como hoje em dia é tão fácil a gente culpar a igreja pelos nossos próprios erros. É tão difícil a gente buscar saber de Deus, buscar entender onde nós falhamos, mas é muito mais fácil a gente culpar o irmão, o lugar, a igreja, o ambiente, a música, pelos nossos erros. Por causa que é tão mais fácil botar os nossos erros no outro do que nós. É tão mais fácil tirar o cisco do olho do irmão que a trave que há no seu próprio olho. Eu vou dar um exemplo aqui.
Me desculpe, seu nome é? Atrás. Diego. Posso utilizar como exemplo, Diego? Eu vi aí, estava vendo aqui assim, o cara mais bombado aqui dessa noite. O Diego. Beleza. Eu e o Diego, a gente vai para a mesma academia. Eu e o Diego, a gente usa as mesmas máquinas, a gente vai para a academia a mesma vez, os mesmos dias, a gente malha pelo mesmo tempo, a gente ouve as mesmas músicas que está tocando no alto-falante da igreja. Mas, pô, olha o Diego comparado comigo. O cara é muito mais forte que eu. A culpa é de quem? A culpa é da academia, certo? Não? Mas a gente faz os mesmos exercícios. A gente escuta a mesma música, vai o mesmo tanto de vezes. Por que a culpa não é da academia, se a gente faz tudo igual? Talvez ele levanta peso mais forte que eu, mas, tirando isso, é só. Por que a culpa não é da academia? Por que eu vou na minha igreja o mesmo tanto de vez que o Lucas, eu escuto os mesmos louvores, as mesmas pregações, eu participo da mesma célula. Pô, mas o Lucas vive uma vida com Deus muito mais íntima que eu. A culpa não é da igreja? Não? Então por que as pessoas falam que é? Por que é tão mais fácil você culpar a igreja por onde você falha? O Diego e eu, a gente vai na mesma academia, faz os mesmos exercícios pelo mesmo tempo, os mesmos dias de semana. Mas o importante é que quando o Diego sai da academia, a academia vai junto com ele. Porque assim, quando eu saio da academia, a academia é a minha desculpa. Pô, eu fui para a academia, eu posso comer um docinho. Pô, eu fui para a academia, eu vou pegar um hambúrguer depois do culto. Pô, eu fui para a academia. Mano, se eu tomar 2 litros de Coca-Cola, não vai fazer nada. Pô, tô com fome, vou pegar uma coxinha, eu fui para a academia já, tá de boa. Mas o Diego não, não. Por causa que eu fui para a academia, eu não posso fazer isso, eu não posso comer isso, eu não posso beber isso, eu não posso fazer isso. Por causa que eu fui para a academia, eu não posso viver uma vida preguiçosa. E eu e o Lucas? O Lucas, quando sai da igreja, ele leva a igreja junto com ele. Mas a igreja, para mim, é só isso. Eu saio dali, eu saio do portão embaixo, entro na minha casa e a igreja não está junto comigo. Por causa que eu fui para a igreja, eu não preciso orar hoje. Por causa que eu fui para a igreja, eu posso assistir um vídeo pornográfico. Por causa que eu fui para a igreja, eu posso beber. Por causa que eu fui para a igreja, eu posso fumar. Por causa que eu fui para a igreja, eu posso falar palavrão. Por causa que eu fui para a igreja, eu posso fazer isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Não é isso que muitas vezes a gente escuta, por causa que a gente vai para a igreja, por causa que depende do que a gente sente. Se você está feliz, é tudo isso que importa. Pô, você já foi para a igreja. Você já tomou ceia. Mês que vem você toma ceia de novo, seus pecados estão perdoados. Mas o Lucas, quando ele sai da igreja, cara, por causa que eu fui para a igreja, por causa que a igreja vive dentro de mim, por causa que Jesus vive dentro de mim, eu não posso falar palavrão. Eu não posso viver essa vida. Eu não posso tratar meu irmão e os meus pais assim. Eu não posso falar assim com os meus amigos. Eu não posso viver uma vida desse jeito. Mas é tão fácil a gente culpar o lugar onde a gente está, onde a gente participa, por causa que aqui a gente toca um louvor, a gente sente um arrepio, a gente sente o mover de Deus. E depois tudo isso acaba. Porque você não tem um relacionamento estabelecido em Deus. Porque você se preocupa mais com o que as pessoas vão falar sobre você, vão pensar sobre você, do que Deus vai pensar sobre você. Você se preocupa mais que seu irmão, que seu colega, seu amigo de escola, seu colega de trabalho, não vai te aceitar, do que você chegar no céu e Jesus falar para você, afaste-se de mim, pois eu não te conheço. Pois é mais importante para você ser aceito pelo lugar onde você está, do que viver uma vida com Deus, ter um relacionamento com Ele, ao ponto que você é transformado, que você sente nojo do que você está fazendo. Você pega um porco sujo, você lava ele, você solta ele, ele volta para o chiqueiro.
Mas o seu relacionamento com Deus deve de ser onde você é limpo, e quando você pisa na lama, seus pés, as pontas dos seus pés já estão sujos, você já fica com nojo. Se o seu relacionamento com Deus é apenas aqui dentro, o que você acha que Ele vai dizer quando você chegar no céu? Você tem um compromisso com Deus 1h30, 2 horas por semana, e acabou. Você tem uma Bíblia em casa com poeira, que você nunca pega para ler. Você tem uma Bíblia em casa que você nunca marcou. Você tem uma Bíblia em casa de enfeite, para proteger, para você, quando você está dormindo, você acordar de noite, paralisia do sono, você pega a minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui, sai em nome de Jesus. Mas a Bíblia não serve para você no seu relacionamento com Deus? Cara, tem um cantor em inglês, ele lançou uma música esses dias que fala assim, que a gente tem poeira nas nossas Bíblias, mas iPhones novos. Eu vi esses dias acho que eu posso dizer um meme crente, que era 2 formigas olhando para a Bíblia, e uma formiga vai olhar para a outra e vai dizer assim, como é que está cheio de poeira? Daí a outra vai dizer, não sei, mas a gente pode comer. Daí, a gente pode comer? Os humanos dizem que é o alimento deles, que é o que eles comem, mas está cheio de poeira, não parece que alguém vai estar comendo isso. Enquanto tudo é novo, e nosso relacionamento com Deus vai ficando para trás, a gente deixa para lá, não tenho tempo, eu prefiro fazer isso, eu sou mais importante do que meu relacionamento com Deus, meus amigos são mais importantes que meu relacionamento com Deus. Mas chega a hora de você estar no culto, de você, a gente vai fazer um evangelismo, não, bora cara, conta comigo, cola no peito põe no peito do pai, que o pai, manda ver. Mas daí chega a hora de você na sua casa, você está aí, parado. Enchendo sua mente com tanta coisa que não tem espaço para Deus aqui dentro. O seu coração cobiça tantas coisas que não tem espaço para Deus aqui dentro. Você tenta preencher o vazio dentro de seu coração, que parece que nunca enche. O vazio que é dentro de seu coração é perfeitamente o tamanho de Deus. Só Deus vai preencher esse vazio no seu coração. Eu acho muito legal, a gente estava até conversando isso no carro, eu só não falei para não dar spoiler, mas eu acho muito interessante que em Atos 1, versículo 8, vai dizer para a gente ser testemunha. Deixa eu ler aqui. Atos 1, versículo 8, vai dizer assim, contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu acho muito legal que vai dizer, não pregadores, não vai dizer, minha voz, meus pés, minhas mãos, meus representantes, mas vai dizer minhas testemunhas. Quando o crime acontece, ele chama o quê? Quem testemunhou do crime. Quem testemunhou do crime é quem? Viu. Então, a testemunha é quem? Vê. Se a testemunha é quem vê, e você quer compartilhar do Evangelho, que você não vê? Você quer falar que você vive algo que você não vê? Se a Bíblia nos fala para a gente ser testemunha, chega na hora, você chega aqui na igreja, chega andando que nem jogador, chega aqui, não, não, o drip do pai, não, hoje no culto, eu vou chorar, você vai ver, o Espírito vai me tocar, a gente estava lá no grupo de célula, mano, eu peguei a palavra que eu vi no TikTok e compartilhei lá, mano, o pessoal ficou impactado, a galera gostou, mas você não testemunha isso.
Você pega de outra pessoa que ouviu falar de outra pessoa e você consome apenas o que é leite? A Bíblia, acho que, se eu não me engano, Paulo mesmo vai dizer que o que você consome de outras pessoas é como leite para si, mas o que você come da Bíblia é como a carne. Então, você é um bebezão, mano. Tá aqui sobrevivendo só de leite. Ser uma testemunha, isso é o teu relacionamento com Cristo. Eu acho muito interessante como a gente limita Deus por quem nós somos. Eu acho muito legal, essa fala não é minha, não é do TikTok também, mas tem se alguém souber aí, um filósofo, um teólogo, que vai dizer que ao ponto que a gente bota Deus dentro de uma caixa, a gente passa a ser o Deus de Deus. Por causa que quando a gente consegue limitar algo, a gente se torna maior que isso. Então a gente tenta pôr Deus numa caixa das coisas que Ele pode fazer por nós, e Deus fica na caixa dele e eu fico fora da caixa. Mas Deus é um Deus incrível, maravilhoso, eterno, mas ao mesmo tempo simples. Deus é o Deus que andava com Adão no jardim, todo final de tarde. Deus, quem almoçou com Abraão. Pô, quantas vezes você não senta num almoço ali com Deus, você fica mais querendo assistir um vídeo no YouTube, assistindo a nova série da Netflix. Para as meninas aí, The Summer Turned Pretty. Pô, saiu um novo episódio, vou lá ver. Mas você tem medo de gastar tempo com você mesmo e com Deus? Você não conhece Deus, você não é transformado com Ele por causa que você não consegue passar tempo com você mesmo por causa que você é uma má influência para você mesmo? Se você não aguenta estar sozinho, quem que vai querer aguentar você? Se você não aguenta viver sozinho, gente, eu vou mudar a minha fala, não é viver, estar sozinho. Eu sou da galera, eu não gosto de ficar sozinho. Eu gosto de estar junto com a galera, junto com o povo. Mas é disso que eu estou falando, é você se retirar para ficar sozinho, você e Deus. 1 hora, 2 horas, tirar um tempo. Chega ao ponto que você é má influência para você mesmo, que você não consegue estar sozinho, você não se aguenta. Ah, mas eu quero tanto casar, quero tanto ter uma família. Pô, aquela menina lá, pô, aquele garoto ali. Você pensa que as pessoas vão te aguentar, mas você mesmo não se aguenta? Deus é o mesmo Deus que estava com Moisés no monte. O mesmo Deus que estava na sarça ardente, que não queimava. Essa parte aqui eu gosto muito. Eu gosto muito, muito mesmo. Deus é o mesmo Deus que recebia o beijo de sua mãe, Maria, quando ela beijava o rosto de seu filho. Que simples, que bonito. É o mesmo Deus. O Deus que andou sobre as águas, Jesus que andou sobre as águas, é o mesmo beijo que beijava sua mãe, recebia o beijo de sua mãe, que recebia um carinho de sua mãe. Deus é o mesmo Deus que João ouviu o coração bater. Deus é o mesmo Deus que Saulo viu ao ponto de ser transformado, onde ele foi de um dos maiores perseguidores da igreja para um dos maiores apóstolos, ou a pessoa que escreveu mais livros no Novo Testamento. Quem que estava com Shadraque, Misaque e Abidnego na fornalha, enquanto queimava? Porque Deus se importa tanto com as pessoas lá fora, com os povos, tal, galera, mas comigo não. Pô, estou aqui, tá pegando fogo, cara, tá tudo horrível, mas Deus não se importa comigo. A gente limita Deus com o que Ele pode fazer na nossa vida,
E a gente deixa Deus ali e a gente segue nossa vida aqui. Porque a gente não tem um relacionamento pessoal suficiente para que Ele possa transformar a nossa vida no dia a dia. Quem que Jó, ao invés de perder tudo, dedicou a sua vida? Enquanto todos o deixaram, enquanto ele perdia tudo. Quem que Jó se dedicou? Em quem que Jó, em meio de suas tribulações, não largou? Gosto muito do capítulo 42, versículo 4 e 6 de Jó, que vai dizer assim: Tu ordenastes, agora pois, ouve-me, e eu falarei. Eu questionarei, e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão menosprezo a mim mesmo, e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Eu acho tão interessante que no meio da vida de Jó, ele não larga Jesus, não larga Deus em nenhuma parte. A esposa de Jó, a esposa dele, a pessoa mais próxima com ele, uma só carne, olha para ele e fala assim: Jó, larga esse seu Deus. Ele diz: não. Mas eu acho tão interessante que muitas vezes a gente não precisa de uma esposa de Jó na nossa vida, pois a gente já é. Quando algo de ruim acontece, a gente já é a primeira pessoa para falar para nós mesmos para largar isso, para deixar isso para trás. Por quê? Porque nós não conhecíamos o Deus verdadeiro, que nós apenas ouvimos falar e os nossos olhos não contemplam. Eu vou pular aqui para Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9. Que vai dizer assim, Gálatas 4, 8 e 9. No passado, quando não conheceis a Deus, ereis escravos daqueles que por natureza não são deuses. Se não seguimos a Deus, então somos escravos das coisas desse mundo. Certo? O versículo 9 vai dizer: agora, entretanto, já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele. Se nós já conhecemos a Deus, mas será que Deus nos conhece? Será que Deus te conhece? Claro que Ele conhece, Ele criou tudo. Mas será que Ele te conhece assim? Um a um? E se sim, como é que podeis pensar em retroceder esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Se sim, como que estamos voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Pois apenas conhecemos a Deus, talvez de ouvir falar, aqui ao ponto de nossa vida não ser transformada por Ele. Quem aqui já assistiu Alice no País das Maravilhas? Levanta a mão. Maioria. Quando Alice entra no País das Maravilhas, tem o gato, né? Eu acho muito interessante a fala do gato, porque o gato vai dizer assim, vai dizer para ela: qual o seu caminho? Eu pergunto para você hoje, qual o seu caminho? Você não sabe? Para quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Para quem não tem direção, qualquer direção serve. Para quem não tem para onde ir, qualquer destino serve. E é o próximo ponto. A gente espera que o lugar onde a gente vai, o lugar onde a gente está, o lugar onde a gente está indo, vai ser o que vai nos mudar.
Eu vou parar de fazer isso quando eu for para esse lugar, eu vou parar de fazer isso quando eu chegar a essa idade, eu vou parar de fazer isso quando eu for batizado, eu vou parar de fazer isso quando eu entrar no louvor, eu vou parar de fazer isso quando eu puder liderar uma célula, eu vou parar de fazer isso quando eu for pastor, eu vou parar de fazer isso e tal, e tal, e tal, e tal. O que muda o seu caráter não é o ambiente que você está, mas o que muda o seu caráter é seu coração. O lugar que você está não vai te mudar, mas sim a plena convicção do relacionamento que você tem com Deus é o que vai te mudar no seu dia a dia. Eu gosto muito de retiros, eu gosto muito de impactos, assim, impacto de carnaval, da gente ir para a praça, a gente fazer grandes coisas, as pessoas estão sendo evangelizadas, a gente ir para retiros, a gente se sentir transformado, a gente ser transformado. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu gosto. Mas por que a gente só é mudado dentro de retiros, dentro de eventos? Por que a gente vai lá, a gente se sente transformado e a gente volta e a gente acaba sendo o mesmo? Por que a palavra de Deus não é o suficiente na sua vida ao ponto dela te transformar? O que mais que você precisa para ser transformado pela palavra de Deus? Por que você espera eventos? Por que você espera grandes coisas acontecer para te mudar? E você não é mudado pelas coisas simples, como Jesus vai dizer: entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore em privado. Ore em secreto. Não é para você se esconder, mas é sim para você gastar tempo. Por quê? Você tem medo dos seus próprios pensamentos? Você tem medo de quem você é? Você não se aguenta? Você é uma má influência para você mesmo? Mas quando vai fazer um impacto no sertão, eu sou o primeiro. Não, eu vou. Já chega lá com a mochilinha, aqui, ó. Mas, no dia a dia, você não vive o que você fala, que você vive. Quem você é aqui dentro não é quem você é lá fora, sua vida é inconstante. Você está mais como um fariseu do que como um seguidor de Jesus. Você está no meio da multidão, e quando as coisas apertam, a multidão sai e você vai junto. Ou talvez não, talvez você fica com 120. E depois vai, ou não. 70? Você vai, ou não. Não, eu sou um dos 12. Cara, Judas era um dos 12. Judas traiu Jesus. Judas comia da mesma mesa que ele, todos os dias. Isso não fez diferença nenhuma. Quando foi ao ponto de entregar o seu Deus, ele entregou. Pedro falava assim: não, eu vou até a cruz com o Senhor. E chegou a hora e Pedro fez o quê? Negou Jesus 1, 2, 3 vezes. Porque você fala: não, estou aqui, ó. Nos 12. Jesus, eu vou contigo até os fins da terra. Eu vou largar tudo, eu vou. Bora, o que precisa? Quem mais vai comigo? Vamos. E chega na hora, a coisa aperta, você sai da sua zona de conforto, você não gosta, e você nega Jesus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vezes você quiser, mas eu sou parte dos 12, Daí Jesus volta e você vê ele, e você, não, mas Jesus apareceu para mim. E daí você vai de alguém que estava perseguindo os cristãos, que vai te dar um sermão na frente de todo mundo, por causa que ainda assim você não vive. A gente gosta muito, acho que as pessoas perguntam, sim, né, tenho visto, com que seguidor de Jesus você mais se identifica? A galera gosta de falar Pedro. Não, eu me identifico como Pedro. Cara, eu sou sanguíneo, mas eu estou ali por Jesus. Se alguém vier para cima de Jesus, eu vou ser o primeiro a tirar a espada, cortar a orelha ali. Não, você cola no Pai. Mas,
Você está dentro dos 12? Jesus estava dentro dos 12. Judas estava dentro dos 12. Pedro negou Jesus dentro dos 12. Você fala, não, mas eu acredito em Jesus. Não, eu sou cristão. Cara, eu acredito em Jesus. Cara, o diabo acredita em Jesus. Quem não acredita em Jesus é ateu. O diabo viu face a face nos céus tanto tempo e decidiu que queria ser melhor e foi expulso dos céus. E ele continua acreditando em Jesus. Se ele não acreditasse em Jesus, não estaria tentando ninguém, não estaria tentando matar ninguém, não estaria tentando distorcer o que a família é. Mas você gosta de se dar um nome, falar que você é bom, que você faz isso. Mas e aí? Ou talvez você... Não, talvez. A gente precisa ser como João. Porque João, quando Jesus disse assim, alguém aqui nessa mesa vai me trair, e João, ele o quê? Ele inclina a sua cabeça no peito Se eu inclinar minha cabeça no seu peito, o que eu vou escutar? Seu coração. E se você sabe que você vai ser traído, seu coração está batendo devagar ou está batendo rápido? Então, João sabia que Jesus estava sentindo, pois ele ouvia o coração de seu mestre batendo forte. E depois, quando Jesus foi até a cruz, quem que estava lá com Maria? Pedro? Não, mas não foi Pedro que disse que ia estar lá com Jesus? Foi Judas? Foi Mateus? Foi quem? João. Agora a próxima vez que me perguntar com qual eu apóstolo que eu me identifico mais, eu vou falar João. Fácil. E Jesus olha para João e diz assim, João, olha aqui a tua mãe. Pois João seguiu Jesus até a cruz dele. E depois foi crucificado. Não, João não foi crucificado de cabeça para baixo. Foi mal. Viajei. Na verdade, não tem relato de João ter sido morto nem nada na Bíblia, mas depois João vai ter maravilhas e maravilhas, maravilhas de visões que a gente vê no livro de Apocalipse. Cara, eu fico tentando entender assim, eu não entendo nada. Eu leio assim, não entendo nada. Fala, imagina você tentando explicar o que é grama para um bebê que nem nasceu. Como você vai explicar as coisas assim? Coisa que não faz sentido para a gente. Mas isso daí já é outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Mas eu gosto tanto de ver tudo isso assim. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. O que a gente tem para dar para os povos é o nosso relacionamento com Deus. E Deus é um Deus que transforma vidas. Deus é um Deus que muda vidas. Cara, lá em Moçambique a gente tinha um projeto na ilha de Idugo. O Anésio chegou aí lá, o Dudu, acho que também foi lá. E lá nessa ilha tinha uma senhora chamada Dona Purdina. A Dona Purdina teve 5 filhos e 3 maridos. Os 5 filhos morreram e os 3 maridos morreram. Ela já era uma senhora bem de idade. Ninguém sabia quantos anos ela tinha. Ela tinha 2 dentes na boca. Um era para abrir garrafa e outro era para sentir dor. E ela morava numa casa... Cara, eu acho que o tamanho aqui, assim, desse tapete. O tamanho aqui, assim, desse tapete, uma altura aqui, assim. A senhora, a Dona Purdina era curvadinha, assim. E no dia que a gente chegou, ela estava catando uma manga verde. Pegou uma manga verde, colocando na brasa. A gente pergunta, Dona Purdina, por quê? Ela, não, esse é o alimento que eu tenho para o dia todo. E ela botava a manga verde na brasa para quê? Para amolecer, por causa que ela não conseguia comer a manga verde dura. E então a gente conversa com ela, sabe sobre a situação dela, e a gente volta a construir uma casa. Uma casa simples, pau a pique, com lama batida, uma chapa de zinco, que é o que todos os seus vizinhos tinham. E os vizinhos tinham isso, então a gente deu igual.
Por quê? Ela era isolada da vila. Por quê? Por causa que ela matou os filhos e os maridos para comer a alma deles e por isso ela vivia tanto tempo. Isso aconteceu? Claro que não. Mas é a crença da região. O pessoal acredita nisso e segue em frente. A senhora é isolada ali, ninguém cuida dela, ninguém ajuda ela por causa disso. Então, a gente constrói a casa para ela. Na mesma tarde, a gente pergunta assim, Dona Pudina, a senhora acredita em Jesus? E ela disse, sim. Agora que eu vejo ele construindo a minha casa, eu acredito. Então, ali na casa dela foi construído um poço. Essa ilha era perto do mar e era no mangue. Então, a água era ou barrenta ou salgada. Na casa dela foi o primeiro poço de água limpa e água doce. Por causa que Deus viu aquela senhora quando ninguém mais via ela, e Deus transformou a vida dela. Por causa que Deus é um Deus que transforma a vida. E eu oro que nessa noite o Espírito Santo toque a vida de cada um de vocês e transforme vocês. Porque eu não quero que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou, não quero que você saia daqui falando que apenas você vê, que você ouviu falar dele, mas que os seus olhos venham contemplarem. Que você venha conhecer Deus através da palavra dele, venha ter um relacionamento com Deus. E o que mais? O que mais que você precisa para Deus te transformar? Eu acho muito interessante que eu posso dizer assim, que o seu chamado, onde Deus te chama para estar, não está na sua zona de conforto. Deus não é movido por você. Vou repetir, o seu chamado não está na sua zona de conforto. Ser rejeitado não faz parte da sua zona de conforto. Jesus foi rejeitado pelos seus mais próximos. Jesus foi traído por quem sentava na mesa com ele. Onde Deus te chama para estar, não está na sua zona de conforto. Você precisa sair de seu barco. Você precisa sair da sua zona de conforto. Eu acho muito interessante quando vai dizer em Apocalipse 3, 14 a 16. Vai dizer assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque é melhor que você seja frio do que morno. Pega aqui. Porque morno é aquele crente que vai na igreja, que fala que é transformado, que fala que conhece Deus, e chega ao ponto e simplesmente só isso. Porque é mais fácil você ser morno do que você ser crente de verdade. Tem mais de 300 milhões de cristãos sendo perseguidos hoje. Mais de 300 milhões, isso é mais do que a população inteira do Brasil. 1 a cada 7 cristãos são mais de 300 milhões de cristãos sendo extremamente perseguidos. E 1 a cada 7 cristãos são mortos por sua fé. 1 a cada 7 cristãos são perseguidos, 12 cristãos morrem diariamente por sua fé. 12 pessoas morrem todo dia por causa que elas simplesmente acreditam em Jesus. Enquanto a gente mora num país onde é livre, a gente mora num lugar onde é simples e fácil ser cristão. Mas a gente não demonstra isso, a gente não é transformado por isso. E a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja do Irã, um dos países mais perseguidos, um país em guerra com Israel, um país extremamente muçulmano. Mas a igreja mais cresce. Tem relatos de mesquitas se fechando por causa que tem gente se convertendo.
Por causa que tem pessoas tendo visões de um homem em branco aparecendo para elas, e elas dando a sua vida para esse homem em branco. Isso, Jesus. Se em Marcos 16, Deus vai dizer, proclame o evangelho para toda criatura, em todos os cantos da terra, Ele deu essa ordem a nós. Amém? Se Ele deu essa ordem a nós, cadê as pessoas para compartilhar o evangelho a ponto de que Jesus se revela? Cadê as pessoas para revelar Ele? Cadê as pessoas para trazer transformação, trazer redenção? Tem mais ou menos 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Nunca ouviram o evangelho. Dentro do Brasil nós temos muitos e muitos e muitos. Não é só no Amazonas, aqui em São Paulo, nas cidades tem gente que nunca ouviu o evangelho. E qual a sua parte nisso? Se Deus te chama para fazer parte da missão dele, a sua parte nisso deve ser conhecer a Ele e fazê-lo conhecido. Gaste tempo conhecendo a Deus e sendo conhecido por Ele. Porque não adianta só você conhecer a Deus se Ele não te conhece. Não adianta você ter um relacionamento unilateral, onde você vê Deus, você pede, Deus dá, e acaba aí. Seja parte da missão dele. Se mova diariamente em todos os aspectos de sua vida com Ele. Jesus não importa só com as coisas grandes, mas sim com o seu dia a dia, nos atos pequenos. Acho tão interessante que quando alguém está apaixonado, se a gente vê tantas coisas pequenas, vou fazer as coisas pequenas. Mas a gente não tem uma paixão por Cristo, onde a gente quer incluir Ele nas nossas partes pequenas do nosso dia. E deixa Ele te moldar diariamente. Em Lucas 9, versículo 23, vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Para isso, você precisa largar as coisas de qual você ainda é escravo. De qual vai dizer em Gálatas 4, versículo 8 e 9, de que você não conhece Deus o suficiente de você ser liberto dessas coisas que te prendem. Por causa que você não conhece a Deus, só de você ver Ele, de você ouvir, de você presenciar Ele no seu dia a dia. Por causa que a gente pede perdão, e a gente vai e peca, a gente pede perdão e vai e peca, a gente pede perdão, e é um ciclo. Eu vou usar um exemplo um pouco nojento, mas vocês me perdoem. Um cachorro passa mal e ele vomita. Passa um tempo e o cachorro volta e come seu vômito. Pô, a gente pensa que nojeira. Pô, a gente faz a mesma coisa. A gente tem o nosso pecado, surge e a gente vomita isso, a gente deixa ali, depois a gente vai e a gente come de volta. Por causa que a gente não é transformado pelo nosso relacionamento com Deus. A gente é transformado pelo nosso temor aos homens, a gente é transformado pelas coisas com quais somos escravos, a gente é transformado pelo nosso próprio dia a dia, por causa que para a gente é mais importante do que Deus, e a gente não dá espaço para Deus nos transformar diariamente. Você quer mudar o mundo? Amém. Você quer mudar as nações? Amém. Você quer fazer um impacto? Você quer fazer parte da onda de jovens que estão indo por todo o mundo, proclamando o Evangelho, mudando nações, para que toda língua, todos os povos, nações, tribos, conheçam quem Jesus é? Amém. Mas você precisa conhecer e testemunhar desse Evangelho primeiro. Você precisa ser mudado por isso, para que você possa trazer isso para a vida de outras pessoas. Não adianta você só falar que você é, se você não é. As pessoas podem até acreditar, mas o que importa é o que Deus vê. E Ele sabe o que está no fundo do seu coração, que você segura assim, que você não quer abrir mão, que você não quer deixar Jesus tomar do seu coração, por causa que isso é um Deus maior para você do que a libertação que Deus traz. Por causa que Deus veio para te libertar,
Deus veio para te transformar. Deus veio, morreu lá na cruz. E quando ele estava morrendo lá na cruz, ele pensou sobre cada um de nós. O pecado que você comete diariamente é o que fura a mão de Jesus lá na cruz. O pecado que você cometeu hoje, que você comete amanhã, o pecado que você cometeu ontem, é o que mata Jesus, é o que matou Jesus lá na cruz. Mas mesmo assim, ele largou o trono, deixou o Pai, para vir nos salvar e morrer numa cruz e pensar assim, pô, eu estou morrendo por causa que eu amo, eu sou apaixonado por Judá, pelo Diego, pelo Lucas, pelo João, por causa que eu sou apaixonado e eu quero eles perto de mim. Mas é tão fácil a gente deixar tudo que Deus fez de lado e focar no que a gente se importa. Por causa que a gente é orgulhoso, por causa que a gente é ruim. A gente é horrível, mas Deus não nos vê assim. Deus reafirma que nós somos nele. Quando nós conhecemos ele, ele nos chama de filho, ele nos dá um lugar de volta em casa. Amém? Conheça Deus e faça-o conhecido. Amém? Orar. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pela sua presença nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor ministrou os nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala. Muito obrigado, Deus, porque foi por mim que o Senhor morreu. Foi por nós que o Senhor morreu. Muito obrigado, Deus, porque eu tenho a liberdade de ter a sua palavra em minhas mãos, meditar nela e crescer, Senhor, em verdade, em sabedoria, junto contigo, através da sua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se importa comigo, porque o Senhor me chama de filho, porque nos momentos mais difíceis o Senhor está ali, nos momentos mais felizes o Senhor está ali, nos momentos onde eu preciso de um milagre, nos momentos onde eu apenas preciso de uma companhia, nos momentos onde as coisas parecem tão difíceis que a tempestade não vai parar, e nos momentos onde a gente pode simplesmente caminhar junto sobre as águas. Pai, seja o seu Espírito sobre nós. Pai, quebranta o nosso coração. Pai, eu peço que sejamos mudados por Ti. Sejamos mudados pelo seu Espírito. Pai, que o nosso relacionamento contigo seja o que mais nos marca, o nosso relacionamento contigo seja o que mais nos transforma, o nosso relacionamento contigo seja a coisa mais palpável que a gente tem. Que a sua presença em nossas vidas, Senhor, seja mais presente, Deus, do que o chão que nós pisamos, que a pele em nossos ossos, que as palavras em nossa boca. Pai, eu peço que seu Espírito venha estar sobre nós, Deus, e nos livre, Deus, de qualquer hipocrisia, Deus. Deus, nós não queremos viver por nós, mas queremos viver por Ti. Nós não queremos ser mudados por nós, pelos nossos amigos, pelo ambiente, mas sim te conhecer de tal maneira que nosso coração anseia por Ti. Pai, não queremos apenas falar palavras bonitas, canções bonitas, parecer que estamos cheios se as nossas palavras são apenas vazias, apenas rasas. Queremos ir para o mais profundo abismo contigo, Deus. Senhor, nos pastos verdes, Deus, no vale da sombra da morte, o Senhor está lá. O Senhor nunca nos deixou. E eu peço que o Senhor venha abrir o nosso coração para ver. Pai, queremos ser transformados por Ti, para que através de nós o Senhor possa fazer milagres, o Senhor possa fazer o Seu nome conhecido e glorificado, Pai. Queremos testemunhar da Sua presença, do Seu amor, queremos testemunhar de Ti, diariamente, Pai.
Seja Tu em nossas vidas, Pai, seja Suas palavras e não as nossas, os Seus pés e não os nossos, as Suas mãos e não as nossas. Pai, seja Ti e não nós. Pai, quebranta-nos diariamente para que possamos diariamente carregar a nossa cruz. Pai, diariamente ir contigo até a cruz. Pai, não queremos só falar e quando chegar a hora Te negar. Não queremos comer da mesma mesa e ser quem Te trai. Mas, Pai, sabemos que já passamos por isso. E eu Te peço perdão, Pai, pelas vezes que eu neguei a Ti. Eu não quero que isso seja o meu legado, eu não quero que isso seja quem eu sou. Eu quero ser, Deus, quem vai até a cruz contigo e quem Te leva para a minha cruz. Pai, que Seu nome seja exaltado em nossas vidas. Pai, que possamos sair daqui transformados por Ti, transformados pela Sua presença, por Sua misericórdia, por Seu amor. Abra os nossos olhos para nos enxergar com os Seus olhos. Nos mostre, Deus, como o Senhor nos vê. Nos mostre, Deus, a Sua presença, o Seu amor, a Sua beleza, a Sua redenção. Pai, queremos ir nos mais profundos abismos contigo, Deus. Senhor, seja o nosso caminho para que não desviarmos, Deus. Senhor, seja o nosso caminho para que nenhum outro caminho venha servir. Pai, vem nos trazer direção, propósito, chamado. Seja conosco, Deus, para que possamos Te conhecer e Te fazer conhecido, Pai. Em nossas casas, colégios, faculdades, empregos, nas nações, nas nossas igrejas, na nossa vizinhança. Seja a Ti toda honra, toda glória e todo poder, para sempre e sempre. Amém.